que a gente fala de controle de carga? Controle de carga, você tem que fazer isso todos os dias, para você se tornar rotineiro nisso. Se você fizer esporadicamente, você se perde, não consegue fazer. E o teu trabalho vai ser igual de todo mundo, né? A intenção não é essa. Então a gente observa ali, logo de cara, uma dica clássica que eu dou é sempre no final do treino você ter o volume total, o tempo total de treino, mais a PSE. Você vai fazer a multiplicação e eu vou falar disso hoje bastante. Certo? Mas uma dica simples assim em relação ao uso da carga interna, a gente está analisando carga interna através da PSE. Carga interna a gente está falando de variáveis principalmente cardiorrespiratórias. Certo? Se o sujeito começa a responder a mesma carga, a gente está vendo ali, aumentar 5% da carga total de treino para membros inferiores e 10% para membros superiores, desculpe, 10% para membros inferiores, quando a PSE se manter entre 5 e 6 por mais de 4 sessões de treino. Ou seja, o cara está sempre respondendo 5, 6, 5, 6, 5, 6, tem que aumentar a carga dele. Porque ele já entrou na fase de adaptação. Ele já passou dessa fase de adaptação. Por isso que eu sempre estou falando para vocês. Periodização de treino e controle de carga, elas andam juntos. Então a gente observa aqui o seguinte. O efeito agudo de diferentes cargas de treinamento na resposta afetiva em homens, né, treinados em força. Aqui fica muito claro a diferença de volume. Por isso que eu sempre falei ontem, na última semana para vocês, sobre a questão do volume absoluto. Você está observando aqui um trabalho light, né, que eles falam, com volume mais alto, em cerca de 25 repetições, e um trabalho mais moderado, em torno de 8 repetições. Aí você já vê aqui o total de carga, variou muito, de 112 quilos e 176 quilos, diferenças de intensidade. Isso vai implicar também na questão da sessão de treinamento. Claro que um volume mais alto você vai ter um tempo maior de exposição. Aí você começa já a observar, pô, caraca, legal, tem um monte de volume aqui. Aqui é geral, aí tu tá vendo que eles pegaram supino, agachamento, puxada. E aqui você vai observar justamente o volume de treinamento, que é aquilo que a gente já calculou. Número de séries, número de repetições e a carga de treinamento. Multiplica tudo isso, vai dar essa resposta aqui. E a gente está observando que essas respostas, isso assim parece, é uma coisa que eu sempre falo, o óbvio ele tem que ser dito, tá? O óbvio para você não é o óbvio para ele. Então tem que ser dito, para todo mundo ter um entendimento igual. Então você está observando, mas a gente já sabia que ia variar, tá, mas você registra isso. Se você não registra, fica abandonado. Controle de carga de treino é algo excepcional, essencial, para qualquer treinador. Para qualquer treinador. Não só treinador, mas fisioterapeuta também. Principalmente durante a fase de transição. A fase de transição é o quê? Enquanto o cara está lá acamado, você fazendo a terapia com o cara, é uma coisa. Depois que o cara sai e começa a fazer o treinamento de recondicionamento, você tem que controlar a carga dele. Para você saber se você extrapolou e qual momento você tem que descer. Senão o cara faz o quê? Ele volta de novo para a maca. Você estoura o cara de novo. Então a gente vai observar ali o seguinte, ó. Por exemplo, se a gente fala a questão do volume de percepção de esforço, você está vendo ali de 0 a 10, né, que está ali como RPE, que é a percepção subjetiva de esforço. Você está observando que o light ele sempre expõe mais alto do que o moderado. Por quê? Por conta do volume. Tu já pensa, porra, o volume impacta diretamente sobre o sistema cardiorrespiratório, então o cara vai ter uma sensação de abafo maior do que uma intensidade menor, uma intensidade maior num volume menor. Perfeito? E isso implica diretamente numa análise que a gente faz também, que é o RPD, que é a sensação de desconforto, que também está entre 0 a 10. Você pode observar que essa sensação de desconforto, ela aumenta. Qual é a tua sensação de desconforto? Cara, meu irmão, estou cansado, estou totalmente fora do meu conforto. Então, é o mais alto possível. Algo que não se fala muito.
Mas só que a gente está falando de alta performance. A gente não está falando de fitness. Está entendendo? Então, a gente começa a observar que o volume impacta no controle de carga interna. Justamente por quê? Pelo efeito sobre o sistema cardiorrespiratório e, consequentemente, sobre o sistema metabólico também. O que te dá a situação justamente de quê? De cansaço e fadiga prévia. Isso fica muito claro nesses slides, principalmente sobre o fator metabólico, que é o lactato. Você vai observar ali as questões do lactato, você está observando aqui as questões da percepção subjetiva de esforço. Um quadro a parte do lactato, outro quadro a parte da percepção subjetiva de esforço. Então, um estudo publicado em 2020, na PLOS ONE, né, que eles falam lá a comparação do lactato sanguíneo e da percepção subjetiva de esforço, em 2 protocolos de tempo sob tensão. Aí, na verdade, ele bota lá MRP, 8 séries de 10 repetições com 1 minuto de intervalo. Então, vamos botar 8 vezes 10, 60/S. Né? 8 vezes 10 por 60 segundos. 8 séries de 10 repetições com 60 segundos de intervalo. E o HRP, que era o quê? Que era o dobro. 8 séries de 20 repetições com 1 minuto de intervalo. E aí você fala assim, porra, mas é claro que o de 20 dobrou, vai ter um acúmulo mental. Sim, vai ter. Mas você vai ficar com o quê? Só no falar? A gente tem que mostrar, certo? É como eu lá em 2005, quando eu publiquei um artigo, 2005, olha quanto tempo tem, que eu publiquei na Journal of Strength and Condition Research, mostrando a questão da ordem dos exercícios. Todo mundo fala que é o quê? Do maior para o menor, né? E a gente comparou maior para o menor, menor para o maior. Então, o final era o quê? O final mostrava que você vai dar ênfase, dependendo da ordem dos exercícios, ao músculo que você quer trabalhar mais especificamente. Pode começar do maior para o menor ou do menor para o maior. Lá em 2005, isso vai fazer 20 anos que a gente publicou isso. Tá entendendo? Mas aí a pessoa fala, pô, mas é sempre do maior para o menor. Eu falei, nem sempre, nunca. Você pode começar do menor, que é um músculo específico que você quer trabalhar, e progredir para o maior. E não do maior para o menor. Depende da tua especificidade. Então, a gente não vive num bloco engessado. A gente trabalha em cima de percepções de cada pessoa. Beleza? Então, a gente observa ali o seguinte, ó. Pré-exercício, tá? A gente tem ali 2, 15 e 30 minutos pós-exercício. Aí você pode observar que o MRP, certo? Ele sempre ficou abaixo em relação ao lactato. Então, o lactato é uma mensuração de controle de carga interna. E ele tem uma correlação boa com a percepção subjetiva de esforço. Então, a percepção subjetiva de esforço tem extrema necessidade e aplicabilidade prática para você controlar a carga. Se você não usa a percepção subjetiva de esforço, o que eu faço? Eu pego uma folha A4, vou lá, plastifico e deixo dentro do clube, dentro do CT, alguma coisa. Que a pessoa, mas não chega no momento, tu não precisa nem mostrar aquilo para a pessoa de 0 a 10. Qual é a percepção de esforço? 0 é fraco, 5 é médio e 10 é muito pesado. Você vai ficar o quê? Entre 5 e 10 ou 0 e 5? Aí o cara, hoje é 6. Isso sai na urina do atleta, do sujeito. Tu já de longe mesmo, eu venho com o meu caderno para... Fulano, eu já nem falo 0 a 10. Ele, 7, daqui a pouco 8, daqui a pouco 10. E eu, depois eu jogo tudo numa tabela, numa planilha de controle de carga e eu faço os gráficos da semana. Por exemplo, hoje é o último dia de treino na questão do clube. Hoje é o último de treino no meu centro de treinamento. Hoje, depois que eu sair daqui, chego em casa, blá, 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 ou amanhã de manhã eu já monto os gráficos e os grupos já ficam sabendo como é que ficou a intensidade para se programar para segunda-feira. Eu jogo lá, ó, a intensidade foi baixa, começou alta, começou a baixar, a gente pode começar a semana num bloco de 3 para 2. Como é que é 3 para 2? 1, 2, 3,
2, 1. Entendeu? E aí no sábado eu recupero, porque no sábado eu dou uma porrada maior, porque eu vou ter domingo off.